Tá. Bom dia, meninas. Paz do Bom Senhor dia. Jesus. Sejam todas muito bem-vindas. Damos início, então, para mais um Biblioterapia de hoje. Hoje que é quarta-feira, dia 2 de julho, gente. Metade do ano já Meu passou, já Deus. estamos no mês 7. Para a glória de Deus, vencemos, né? Estamos aqui. E cada dia, cada mês, né? Cada mês a gente percebe que realmente está passando muito rápido mesmo, e logo já está chegando aí final de ano. Então, eu quero só avisar vocês, as que ainda não participaram, que essa reunião ela fica gravada e depois ela é compartilhada ali no YouTube e também lá no grupo Biblioterapia, tá bom? Então, a gente tem um período que fica gravando, depois a gente para a gravação para alguém que queira conversar alguma coisa, então fique sabendo que está sendo gravado, talvez quer falar uma coisa e não quer que ninguém saiba, então deixa para falar depois, quando eu avisar que parou a gravação, tá bom, meninas? No final tem um tempinho ali para conversar, fazer perguntas, hoje a nossa missionária Raquel, essa bela jovem, vai trazer para nós aí a palavra, né, do céu, para os nossos corações. Que Deus abençoe, gente. Vamos, então, já deixar a palavra com a Raquel, porque hoje nós nos atrasamos, né? Já está um pouquinho tarde. Eu vou só fazer uma breve oração, então, para que a gente possa já dar início. Nossa palavra, amém, meninas? Amém. Vamos orar? Amém. Amém. Se vocês puderem permanecer com os microfones fechados, gente, só para não ficar assim, sabe, fugindo toda hora a imagem lá na gravação, fica bem ruim depois para quem vai assistir, tá bom? Obrigada. Pai, nessa manhã, Senhor, nós nos reunimos, manhã para nós, tarde para outras, noite para outras, Senhor, não importa, mas todas estão aqui no mesmo propósito, na mesma união, com o coração voltado e rendido a Ti. Pai, que nessa manhã o Senhor possa bradar nos nossos corações através da vida da Raquel. Eu sei que o Senhor já entregou algo para ela, Pai, e eu sei que a sua palavra não volta vazia. Que ela possa encontrar nessa manhã corações aqui, uma terra, Senhor, fértil, uma terra fértil que possa receber da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco nessa reunião de mulheres, para a glória do seu nome, papai. Amém. Amém. Agora eu vou deixar, então, a palavra já com você, Raquel. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Amém, meninas. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor a todas, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer Valquíria. Acho que ela ainda não está aqui. Ela já está, Valquíria, a Noemi? Acho que não, né? Ainda não, ela não entrou. Ela falou que não estava muito bem. Ela falou, vou entrar, mas eu vou ficar quietinha, que eu não estou bem. Ela falou que nem tinha ligado o computador, ia entrar só pelo celular, mas ela acabou não entrando. Tá. Mesmo assim, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a ela, né? Porque foi através dela que eu consegui chegar até aqui a vocês. Agradecer a você, viu, Valquíria? Eu acho muito lindo todas as vezes. Eu fico muito grata ao Senhor. Fico vendo assim o quanto a internet ela nos possibilita hoje, né, de nós propagarmos o evangelho do Senhor, conhecermos outras pessoas, outros irmãos, outras irmãs que estão caminhando no mesmo propósito. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre o reino. E eu até me emociono assim de falar. Eu desejo assim de todo o meu coração que o Senhor continue abençoando sua vida, lhe capacitando, lhe dando forças, né? Que o Senhor ele unja você cada dia mais com um novo azeite, com a nova unção, e que você continue, né, levando adiante esse propósito, esse projeto que o Senhor entregou nas suas mãos. E Deus ele tem de fato levantado um exército de mulheres nesses últimos dias. E eu acho muito incrível essa forma que o Senhor trabalha em meio às improbabilidades, porque nós sabemos que, infelizmente, só pelo fato de sermos mulheres, muitas vezes somos tão descredibilizadas mesmo, né, mesmo dentro do ambiente, né, do contexto de igreja, de ministério, mas o Senhor, ele está fazendo algo novo e ele está usando muito a mulherada e eu me sinto muito grata, né? Eu sempre falei assim para o Senhor que eu não queria só ser uma espectadora, eu queria poder de alguma forma fazer parte de tudo isso que o Senhor tem feito. E eu creio que ele vai continuar fazendo através da sua vida, através de todas nós que estamos aqui,
de tantas filhas que ele tem, né, por aí, espalhadas por esse mundo, né? E é isso. E a palavra hoje ela vai ser bem sobre isso, tá, meninas? Sobre essa questão do nosso propósito, do nosso chamado, da nossa missão. O Senhor ele ministrou essa palavra no meu coração semana passada. E enquanto o Senhor ia ministrando, eu ia fazendo umas anotações. E ontem ainda, antes, fui dormir ontem bem tarde, assim, de madrugada já, sabe? Fazendo ainda algumas outras anotações, porque o Espírito Santo, ele sempre vai ministrando algo novo, né? E eu não sei vocês, tá, meninas? Mas eu gosto muito de escrever, sabe, Valquíria? Eu sou aquela pessoa que usa o caderninho, tem ali o diário espiritual, eu noto sonhos, né? Que tem sonhos que não são só sonhos, vocês sabem, tem sonhos que são revelações do Senhor para a nossa vida, tem sonhos que eles são bem proféticos. Então, tudo eu noto quando o Espírito Santo fala alguma coisa, sopra alguma coisa ali no meu coração, para mim não deixar nada se perder. Porque se a gente confiar só na nossa mente, gente, não dá certo. É muita coisa que a gente tem na nossa mente, a gente acaba esquecendo. Então, gente, eu faço isso, sabe? Inclusive, se vocês estiverem aí com um caderninho perto de vocês, uma caneta, um lápis, vocês já ficam aí fazendo algumas anotações, porque de repente o Espírito Santo pode falar alguma coisa aqui, né, que vai de contra o seu coração, e você tem que ter cuidado para não deixar nada se perder, né? Então, obrigada, tá, Valquíria? Obrigada, meninas, pela confiança. E assim, eu tenho a plena consciência, gente, que de mim mesma, e eu não falo isso com uma falsa modéstia, eu falo de todo coração. Eu sei que de mim mesma, o máximo que eu posso passar para vocês talvez seja um conhecimento humano, né? De uma forma bem sistemática, mas eu nem gosto disso. Eu sempre peço ao Espírito Santo que o Espírito Santo fale, né? Fale ao meu coração, fale ao coração das outras pessoas, porque eu sei que o que vem realmente que convence o nosso coração, que toca o nosso coração, o que entra ali como uma flecha, é aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. E é isso que eu peço ao Senhor essa manhã, né? Que vocês fiquem atentas, né, com os sentidos espirituais ativados para entender aquilo que o Espírito Santo quer falar com cada uma de vocês. Não criem expectativas na minha pessoa, mas sim no Espírito Santo. Nele, nós sempre podemos ter todas as expectativas. Às vezes a gente se frustra muito por depositar nossas expectativas nas pessoas, em nós mesmos, mas quando nós depositamos a nossa expectativa, a nossa confiança no Senhor, nós nunca, né, como que eu posso dizer, não é nem nos frustrando, porque às vezes as decisões para o Senhor, os direcionamentos dele para a nossa vida até nos frustra, porque não é aquilo que a gente quer, mas nós podemos ter a plena confiança de que aquilo que vem dele para a nossa vida sempre vai ser o melhor, ainda que vá na contramão dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios propósitos, né? E meninas, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, ou quem está ouvindo só escuta, eu vi que tem muitas meninas aqui que elas estão só ouvindo mesmo. Lá no Salmo 139, tá? E eu trouxe até um títulozinho aqui para essa palavra de hoje, que é Comece ou Recomece, mas viva a palavra. E esse viva a palavra, gente, da maneira que está sendo colocada, não é somente viver as escrituras, os princípios. Isso aí é o básico que a gente já sabe que a gente tem que fazer, tá? Viver a palavra, como Jesus fala, né, lá no Sermão do Monte, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente, ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, isso aqui não precisa nem muito ensinamento. A palavra de Deus, nós precisamos vivê-la, precisamos praticá-la, precisamos segui-la. Mas eu coloquei aqui de uma forma no sentido de vivermos a palavra de Deus que foi declarada sobre a nossa vida. Cada uma de nós aqui temos um propósito, temos um chamado, temos uma missão, certo? Que o Senhor já estabeleceu lá no céu, e talvez você olhe à sua volta e parece que nada tem acontecido conforme aquilo que o Senhor declarou. Talvez você é alguém que está aqui já há muitos anos esperando para viver palavras que o Senhor declarou sobre a sua vida, e talvez você já esteja desanimada, desenganada, né? Frustrada, porque parece que nada aconteceu, certo? Mas existe uma palavra que o céu estabeleceu sobre você. Aquilo que Deus falou a seu respeito já está feito, certo? No reino espiritual, isso já é real. Talvez esteja faltando se manifestar aqui no plano terreno,
Mas essa manhã eu quero falar para vocês que muitas vezes, né, esse tardar do viver as promessas, os cumprimentos das promessas do Senhor para a nossa vida, está muito relacionado também com as nossas próprias atitudes, da forma como nós correspondemos àquilo que o Senhor declarou sobre nós. Então, é isso. Viva a palavra. Que palavra? A palavra que você recebeu da parte de Deus. E lá no Salmo 139, meninas, a partir do versículo 13, diz assim. Eu estou lendo aqui na versão NVI, tá, meninas? Meninas mulheres. Tu criastes o íntimo do meu ser, e tu me tecestes no ventre de minha mãe. Quem? Quem me criou? Né? O Senhor. O Senhor Deus. Ele criou o íntimo do meu ser, o íntimo do ser de cada uma de vocês que estão aqui hoje, e ele nos teceu ainda no ventre da nossa mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. E eu quero falar isso para vocês aqui essa manhã. Eu quero que vocês, de onde vocês estiverem aqui, nem que seja só em pensamento, se você não puder declarar em voz alta, você declare isso. Eu te louvo, Deus. Eu te louvo, Senhor. Porque tu me fizeste. Quem nos fez foi Ele. Quem me fez, quem fez você foi o Senhor. Quem planejou você foi o Senhor. Você não é um acaso, uma coincidência, você não é apenas o fruto, né, do ato sexual do seu pai e da sua mãe, não. Deus, ele lhe planejou e Deus, ele me planejou também. E por isso nós o louvamos, porque de modo especial e admirável ele nos fez. As tuas obras são maravilhosas, e eu digo isso com convicção. Só quem já viveu experiências profundas com o Senhor, só quem já se permitiu verdadeiramente ser tocado pelo Espírito Santo, sabe? Em momentos cruciais da sua vida, consegue dizer isso, gente, com essa convicção que o salmista está falando aqui, que Davi fala. As tuas obras são maravilhosas, e eu digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer um deles existir. Olha que forte isso. Todos os meus dias foram determinados, e eles foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer um deles existir. E agora eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Cada um de vocês que estão aqui, vocês realmente acreditam que existe um propósito na vida de cada um de vocês? Você realmente acredita que antes mesmo de você nascer, Deus, ele já tinha estabelecido algo a seu respeito? Deus, ele já tinha um destino profético para ser vivido por você, para ser cumprido por você. Como a Valquíria falou, hoje é dia 2 de julho de 2025. Vocês estão olhando aqui minha carinha, parece que eu sou bem jovem, né, Val? Mas eu já tenho mais de 30, tá? Eu já passei dos 30. E eu lembro, gente, de um momento da minha vida que eu comecei a sentir lá no fundo do meu coração que eu já tinha perdido muito tempo. Você já sentiu isso, assim, no seu coração? Aquela sensação que parece que você, poxa, eu já perdi tanto tempo, será que ainda dá tempo? Será que ainda vai acontecer? Sabe? E você não quer mais perder tempo, porque, tipo, poxa, 30 e poucos anos se passaram, o que que eu fiz? O que que eu fiz, assim, realmente de significativo para o reino do Senhor? O que que eu fiz realmente significativo que está atrelado ao propósito do Senhor na minha vida? Então, quantos anos já se passaram da sua vida e você reconhece? Porque tudo começa pelo nosso reconhecimento. A gente tem que analisar a nossa vida, né? Nos autoanalisar. Fazer como Davi falou, né? Como o salmista falou, Senhor, sonda o meu coração e me conhece. Vê em mim o que há em mim. Se há em mim algum caminho mau,
E agora eu vou parafrasear aqui com as minhas palavras: se há em mim algum caminho, Senhor, que está me distanciando e me tirando do plano que o Senhor tem para a minha vida, me mostra. Me mostra para que eu possa reconhecer, para que eu possa entender. E guia-me, Senhor, pelo caminho eterno, guia-me até o plano que o Senhor tem para a minha vida. Eu não sei vocês, mas em alguns momentos da minha vida eu passei por situações que eu achava que não dava mais certo, que não dava mais tempo, que eu tinha feito tudo errado, eu tinha colocado tudo a perder, né? E foi naquele período que o Senhor, ele começou a me ensinar que mesmo quando nós muitas vezes saímos, nos distanciamos do plano que Deus tem para a nossa vida, ele cria um plano, se necessário for, para nos trazer de volta para o plano original. Então, nessa manhã eu já quero falar para você que não importa como que está a sua vida hoje, como que está o seu cenário hoje, as circunstâncias hoje, aquela palavra que o Senhor ele declarou sobre a sua vida, ela ainda está de pé. Ela ainda está valendo. Mas é necessário que você, que eu, que nós nos posicionemos para que a gente possa verdadeiramente viver o plano, o propósito do Senhor para a nossa vida. E eu gosto muito de dizer assim, gente, até anotei aqui para mim não esquecer, ó. Se hoje se iniciasse o último capítulo da sua vida, será que você sabe o que Deus espera de você? Porque eu fiz 33 anos semana passada, gente, e para a glória de Deus, hoje eu consigo entender muito claramente o que Deus espera de mim. Porque, na verdade, desde o meu início da minha caminhada com o Senhor, ele sempre foi muito claro em relação àquilo que ele queria de mim, aquilo que ele esperava de mim. Eu é que muitas vezes relutei. Eu é que muitas vezes não quis que as coisas acontecessem da maneira como o Senhor queria. Eu que muitas vezes fugi do plano do Senhor. E eu que muitas vezes, né, falhei muito, errei muito, porque durante muitos anos eu caminhei, mesmo indo para a igreja, mesmo, né, caminhando ali com Jesus, mas eu fui uma pessoa muito ferida na minha alma. Tá? Eu carregava muitas feridas, muitos traumas, muitas marcas emocionais que me impossibilitavam, né, de verdadeiramente me entregar ao Senhor. Hoje eu entendo que muitas das feridas, e uma delas eu era muito ferida na minha paternidade e possibilitava até mesmo de eu viver esse relacionamento com o Senhor, de eu aceitar com confiança essa paternidade do Senhor sobre a minha vida. Então, tudo isso fez com que eu me vivesse um bloqueio muito grande, tá? E me possibilitou, né, durante muito tempo de viver aquilo que o Senhor tinha declarado para a minha vida. E com isso eu acabei perdendo muito tempo. E é isso que eu não quero mais perder, sabe? Então, se hoje fosse se iniciasse o último capítulo da sua vida, é pesado isso que eu vou dizer aqui para vocês, mas eu vou falar, tá? Se o Senhor determinasse, se o Senhor revelasse para você, usasse o profeta, falasse diretamente com você, não importa, e dissesse: olha, fulana, olha, minha filha, você só vai ter mais 10 anos de vida. E você vai ter esses 10 anos para você viver aquilo que eu declarei sobre você, que eu já declarei há tanto tempo atrás e que você ainda não se posicionou. Será que você sabe o que é isso? Você sabe com convicção, com certeza, com clareza? E será que você realmente está disposta a viver? Sabe por quê, gente? A gente vê muitas pessoas assim perdidas, né? Perdidas no que diz essa questão de propósito, entendeu? De missão, de chamada. Ah, mas eu não sei o que Deus quer de mim, mas eu não entendo. E eu gosto sempre de dar umas dicas, sabe, Valquíria? Que assim, não é tão difícil a gente entender o que Deus quer de nós. Primeiro de tudo, a gente tem que observar, porque isso pode não ser uma regra geral, mas na maioria das vezes, aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que Ele quer de nós, a gente não quer. Tá, gente? Muitas vezes a vontade de Deus, ela vai contra a nossa vontade. Ou às vezes não é nem que a gente não queira aquilo, não é nem que a gente não queira aceitar, mas é porque a maneira como Deus quer que aquilo se realize não nos agrada. Porque geralmente, quando o Senhor ele nos chama para algo, a gente vai ter que renunciar a algumas coisas. E geralmente a gente tem muita dificuldade para renunciar, certo?
Geralmente a gente tem muita dificuldade de sacrificar, de abrir mão de muitas coisas que estão sendo entulhos ali na nossa vida e nos impossibilitando de viver o propósito de Deus para a nossa vida. Outra dica, além dessa, que geralmente a vontade de Deus confronta a nossa vontade, é você também ver o que é que queima aí dentro do seu coração. Quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades, né? O que o Senhor, como que você vê que algo que o Senhor faz na sua vida, como que o Senhor flui através da sua vida para algo específico. Comece a observar também esses detalhes. Eu lembro que desde pequenininha, a minha mãe sempre fala que eu fui muito falante. Ela disse que com 9 meses eu falava perfeitamente, eu falava praticamente todas as palavrinhas, sabe? Então eu falava, eu era muito faladeira, gente. Eu falava demais, eu nunca tive essa dificuldade de me comunicar com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, né? Em compensação, olha só como o inimigo ele tenta deturpar, certo, a nossa essência. Em compensação, como durante a minha infância e um período da minha adolescência eu passei por muitos traumas, eu acabei, sabe, me bloqueando, me reprimindo muito. E eu lembro que chegou um tempo na minha vida, gente, que era como se eu não me reconhecesse, era uma briga interna dentro de mim, porque ao mesmo tempo que eu gostava de pessoas, que eu gostava de conversar, que eu gostava de cuidar, de acolher, sabe? Ao mesmo tempo, eu tinha uma sensação que eu não era aceita. Vocês estão me entendendo? Que as pessoas me rejeitavam, sabe? Muitas vezes aquilo era só coisa da minha cabeça. Outras vezes não. Outras vezes eu realmente acabava atraindo esse tipo de situação, sendo atraída para esse tipo de ambiente por causa das feridas que eu carregava no meu coração. Mas o que eu quero dizer para vocês é que durante um tempo o inimigo, ele me fez acreditar que eu não era aquilo, que eu não sabia falar, que eu falava mal, que eu não era uma pessoa que sabia me comunicar, entendeu? Que eu não era uma pessoa assim tão sociável como eu acreditava que eu era. Sendo que eu era, gente, porque Deus me fez assim. E eu sei que já tem aquelas pessoas que são mais quietinhas, que são mais reservadas. Vocês estão me entendendo? E tá tudo bem. Deus usa cada um de nós de maneira específica, diferente. Deus tem um propósito específico sobre a vida de cada um. Porque mesmo sendo falante, às vezes eu digo, Val, que eu sou um misto, sabe? Porque dependendo do ambiente, da situação, e eu procuro também ser muito direcionada pelo Espírito Santo. Às vezes eu chego em determinados ambientes. Outra coisa que acontece muito comigo, que eu acredito que alguns de vocês devem ter isso também, gente, é que muitas vezes eu consigo, eu não, é o Espírito Santo que nos dá essa sensibilidade, né? Enxergar as pessoas além dos olhos, sabe? É como se você visse a alma daquela pessoa. É você chegar num determinado ambiente e você conseguir sentir a atmosfera daquele lugar, entende? Isso é o Espírito Santo, essa sensibilidade, né? Vem dele sobre a nossa vida. Então, assim, comece a observar, se analisar, tá? Comece a observar quais foram as palavras que o Senhor já declarou sobre a sua vida, que ele já disse a seu respeito, as promessas que ele já fez para você, que muitas vezes o tempo está passando e você acha que nada está acontecendo, e começa a perceber por que não aconteceu ainda. Será que é um posicionamento meu, né, que está faltando da minha parte, um alinhamento que eu preciso ter diante do Senhor na minha vida com Deus? Porque a realidade é que o céu, gente, ele tem expectativa ao nosso respeito, sabe? Só que muitas vezes nós não estamos correspondendo a essas expectativas. O Senhor, eu gosto de dizer assim, que ainda existem páginas escritas pelo dedo de Deus para nós vivermos, mas muitas vezes, gente, a gente está paralisada. Paralisada dos nossos medos, né? Paralisada, com medo do julgamento das pessoas, porque muitas vezes nós queremos corresponder às expectativas das pessoas ao nosso respeito. Eu já sofri muito com isso, muito mesmo, né? Quantas vezes eu não me senti impulsionada pelo Senhor para falar algo, para entregar uma palavra para alguém, para orar pela vida de alguém, e eu achava, gente, que era coisa da minha cabeça, sabe? Será que realmente é da minha cabeça eu? Cada um de nós temos uma natureza caída que ainda habita em nós. Será que realmente eu sou tão boa o suficiente por mim mesmo para ter esse desejo de ir lá, declarar a palavra de Deus para outras pessoas, orar pela vida de outra pessoa, fazer, né, um ato de generosidade? Não vem da gente, muito menos do inimigo. Então só pode ser o Espírito Santo, só que muitas vezes nós nos acovardamos,
nós nos travamos, entendeu? Nós não temos a coragem de ir ali, de agir, né? E eu gosto de dizer que o Senhor, ele está à espera de pessoas, né, de mulheres, que elas façam como Maria. Vocês lembram Maria, mãe de Jesus, que ela disse assim, quando ela é visitada por aquele anjo, ela diz assim: eis aqui a tua serva, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Mas é fazer mesmo, sabe, gente? É declarar e agir mesmo e viver mesmo essa palavra. Porque muitas vezes a gente diz assim, Senhor, cumpre a tua vontade na minha vida, faz a tua vontade na minha vida, mas a gente fala que entrega, mas a gente não entrega, a gente continua tentando lutar ali com a força do nosso braço, tentando resolver as coisas do nosso jeito, a gente continua sendo consumida pela ansiedade, pela preocupação, quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos entregar nossas preocupações, as nossas ansiedades ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Só que muitas vezes a gente até fala, a gente até conhece, eu digo assim, a gente até conhece a Bíblia, mas a gente muitas vezes deixa de conhecer o Deus da Bíblia, sabe? Por quê? Porque nós não nos colocamos verdadeiramente numa posição de obediência. Porque não adianta eu falar, sabe, gente? Não adianta só eu declarar verbalmente, dizer: o Senhor é o meu Deus, é o meu pastor, o Senhor eu confio, o Senhor eu te entrego. E a gente não fazer isso de verdade, sabe? E muitas vezes, quando se trata do propósito, do chamado, eu quero dizer aqui para vocês, existe um propósito, tá? O Espírito Santo, ele tem ministrado muito fortes no meu coração, desde a semana passada, como eu estou falando para vocês. Existe um propósito que o Senhor estabeleceu para que fosse vivido por você. Você não é uma coincidência do destino, não. Você foi projetada por Deus. Antes mesmo de você ser gerada aqui na terra, você já tinha sido criado lá no céu. Você já fazia parte do propósito do Senhor, do plano do Senhor. O Senhor já tinha estabelecido algo sobre você. E da mesma maneira que o Senhor, ele tem um propósito específico para a vida de cada um de nós, e esse propósito ele sempre vai estar ligado ao reino, tá? Ao reino de Deus. Seja lá como que vai ser o mover de Deus através de você, através da sua vida. Não é sobre nós, é sobre o reino do Senhor. Mas assim como Deus, ele tem esse propósito, o inimigo de nossas almas, ele também tem um propósito, que é nos distanciar do propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente está tão confusa, gente. A gente, sabe, vocês já passaram por isso? Eu já passei por momentos assim, que eram tantas vozes, sabe? E muitas vezes eu ficava confusa, eu não sabia o que estava vindo da minha mente, o que era Deus. E muitas vezes eu precisava parar, sabe? E analisar. De novo, isso que eu estou querendo, isso que eu estou insistindo, será que é isso que Deus quer para mim? E será que é dessa maneira? Será que é nesse tempo? Eu lembro, gente, em 2020 para 2021 eu fiz a minha primeira formação. Eu não sei, vou falar aqui, Val, só como um testemunho, tá? E quando eu terminei essa formação, eu comecei a atender, né? Já comecei a atender outras pessoas. Na época atendia homens e mulheres. Só que olha o que aconteceu. Quando estava com um ano que eu estava atendendo, certo? O Senhor ele começou a me pedir para parar. Eu acho que eu até já conversei um pouco com a Noemi sobre isso. Eu acho que eu já cheguei a comentar com ela. O Senhor ele começou a me pedir para parar, que eu precisava parar, né, que eu precisava deixar naquele momento ali de focar nos meus estudos e eu precisava me focar mais na palavra, que eu precisava cuidar mais do meu relacionamento com ele, porque eu estava tão focada, e a gente vai entender um pouquinho disso, eu vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês, essa questão de altares que nós construímos na nossa vida, muitas vezes, que ocupam o lugar do Senhor na nossa vida. E foram muitas palavras, eu vou só resumir, que o Senhor ministrou ali no meu coração do porquê que eu precisava parar, e foi muito difícil para mim parar, né? Porque, gente, eu já estava começando, né? Depois de um ano, eu já estava começando ali a meio que ocupar mais espaço ali na minha agenda, né? Conquistando ali alguns clientes. E aí Deus pede para mim parar e entregar tudo. Mas eu parei, gente, eu obedeci, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. E durante esse processo que eu parei, muitas vezes o Senhor ele ministrou muitas coisas ao meu coração.
E aqui eu já quero falar algo para vocês que foi algo que eu consegui entender. Eu não consegui entender por que que Deus me pediu para parar. Eu disse assim, Senhor, como que o Senhor me permite acessar esse conhecimento, né? Que tem tanto me ajudou e tem me ajudado, e ajuda também tantas pessoas, tantas mulheres a lidar com as suas questões emocionais, com seus traumas, a serem curadas. E o senhor pede para mim parar, porque eu acredito que se o senhor fez isso é porque o senhor quer que eu seja uma terapeuta. Eu falava desse jeito, sabe, para Deus? É porque é para me viver disso, porque o senhor sabe que eu não estou satisfeita, né, com o meu trabalho atual. Então, aqui é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de ouvir pessoas, eu gosto de aconselhar pessoas. E por que que o senhor me pede para me parar? E aí, gente, foi muito lindo mesmo que uma vez eu estava aqui na madrugada. E eu estava com o meu diário espiritual, eu estava lendo a Bíblia, porque eu gosto sempre de estar ali notando como eu falo para vocês. E eu vou falar isso aqui para vocês, isso foi para mim, tá? Mas eu já quero agora que nesse momento você comece a lembrar de algumas palavras que o Espírito Santo já soprou no seu coração, que ele já falou com você, que talvez você nem esteja mais lembrando, mas eu vou pedir agora que, em nome de Jesus, o Espírito Santo ele comece a lembrar para você pequenos detalhes, muitas vezes, que você deixa passar. Outra coisa, não é porque Deus falou isso comigo que o que Deus tem na minha vida é a mesma coisa que Deus tem na sua vida, no sentido do seu se movimentar em favor do reino. Não, tá, gente? Deus ele tem propósitos específicos e não é obrigatoriamente porque Deus fez assim na vida da Noemi que Deus vai fazer assim na minha vida também. Muitas vezes a experiência da Noemi, ela vai me inspirar, ela vai edificar a minha vida, ela vai fazer eu sentir vontade de me posicionar em Deus, mas tenho muito cuidado para não querer viver o chamado do outro, tá? Para não querer viver a vida do outro, da outra, certo? Porque o que Deus tem para cada um de nós é único. E eu lembro que o Espírito Santo, gente, ele falou algo eu estava fazendo um curso de coaching e eu teimei, porque o Senhor já tinha me pedido para parar, então eu parei de atender, né? Parei de focar muito, assim, muitos estudos que eu estava fazendo na época, eu voltei mais para a palavra, sim, de fato. Só que eu teimei. Eu comecei a fazer um curso de coaching, e eu lembro, gente, numa madrugada que eu estava aqui, e o Espírito Santo falou comigo, e ele disse assim: Olha, eu não te chamei para você trabalhar, ajudar as pessoas a se desenvolverem pessoalmente. Eu não te chamei para ajudar as pessoas, para trabalhar as pessoas. Gente, eu queria ter o meu. É porque são tantos cadernos, eu não sei nem qual foi que eu escrevi, mas foi um deles. Mas foi assim a palavra. Eu não te chamei para você trabalhar o desenvolvimento pessoal das pessoas. Eu te chamei para você ajudá-las espiritualmente. Foi assim muito forte, sabe? Eu te chamei para você ajudá-las espiritualmente. E naquela hora, gente, foi assim, sabe? Entrou assim no meu coração e eu me senti tão confrontada pelo Senhor e ao mesmo tempo eu não gostei, sabe, gente? Eu não gostei porque não era isso. Não que eu não quisesse ajudá-las espiritualmente. Eu até queria, eu até fazia, eu sempre fiz isso, né? Dentro das minhas possibilidades, dentro daquilo que o Senhor ia me entregando. Mas, gente, eu queria outra coisa, sabe? Eu queria ser uma profissional reconhecida, como tantos, gente, hoje nos nossos dias, né? Eu estava ali estudando, pagando aqueles cursos com tanto sacrifício que Deus sabe, e eu queria um retorno, sabe? Financeiro também, como tantos, né? Só que de repente Deus começa a fechar todas as portas para mim e ele começa a me mostrar que não era aquilo, que ele até tinha me permitido, tá? Mas o propósito, gente, era muito maior, era sobre o reino. Hoje eu consigo entender, hoje, graças a Deus, sempre aparecem pessoas, até mesmo na minha igreja local, que eu posso acompanhar essas pessoas mais de perto, ajudá-las, sabe? Compartilhar aquilo que o Senhor tem me ensinado, compartilhar o que eu tenho aprendido, né? O conhecimento. Mas, gente, vocês sabem quando Deus ele já foi tão claro com você que é sobre o reino, filha? Não se preocupa, sabe? Nada vai te faltar, mas não vai ser do jeito que tu pensou. Não vai ser do jeito que tu acredita, não. Eu te chamei, não foi para isso. E tu sabe que não foi para isso. E Deus ele começou a me lembrar todas as palavras, sabe? Você sabe muito bem para que eu chamei você. E você tá querendo confundir tudo, sabe? Você tá, por um momento, gente, eu meio que me dilubriei, sabe, Noemi? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, sabe, Valdir? Chamando, já tô íntima, né, Val? Chamando de Val.
de você tem sonhos, você tem projetos, você vê algo dando certo para tanta gente e você vê que você tem habilidade para aquilo, você faz aquilo bem feito, mas você vê que é como se Deus ele tivesse assim fechando as portas para aquilo não acontecer conforme você quer, conforme você espera. Sabe? Foi isso que eu comecei a sentir. E eu entendi, gente, eu tenho entendido, né, que mesmo os conhecimentos que o Senhor tem me dado, né, os acessos que ele tem me permitido a ter, mas tudo isso vai ser usado literalmente em favor do reino, porque ele já foi muito claro. E para ser mais clara ainda com vocês, filha, tu não vai viver disso do jeito que tu imagina, sabe? Tu não vai ficar rica disso do jeito que tu imagina. Eu tô sendo bem aberta aqui com vocês, tá, meninas? Tô abrindo mesmo meu coração do jeito que o Senhor tem ministrado meu coração. Não, não vai ser, sabe? A tua riqueza vai ser outra. Não se preocupa que nada vai te faltar, mas a tua riqueza vai ser outra. A tua recompensa vai ser de outra forma. E eu acredito que essa recompensa vai ser justamente vendo as vidas se achegando até o Senhor, né? O Senhor, pela sua misericórdia, me usando como instrumento nas mãos dele para tocar o coração dessas pessoas. E eu acredito que assim como o Senhor falou comigo, o Senhor também liberou uma palavra profética específica para a sua vida. Eu demorei muito tempo, gente, para me posicionar. Eu lembro que quando eu recebia um convite, né, para ministrar uma palavra, para pregar, eu ficava assim, eu queria, porque eu gosto muito de falar da Bíblia, gente. A Noemi me conhece um pouquinho, tudo que a gente está falando ali é Bíblia direto, né? Jesus toda hora na conversa. Mas eu me sentia tão diferente. Vocês estão vendo aqui que eu sou diferente. Eu não sou aquele tipo de pregadora, gente, que não é ofendendo, falar ofendendo, que no início eu até me sentia mal por isso. Mas assim, vocês estão vendo? Eu sou calma. Eu falo de uma forma calma, mais tranquila, mais leve. A não ser quando tem momentos que o Espírito Santo me toma ali, momentos muito específicos, né, para gritar, mas geralmente eu não grito. Vocês estão entendendo? E assim, o contexto que eu venho, né, religioso em si, desde quando entreguei a minha vida verdadeiramente para o Senhor, foi numa igreja pentecostal, tá, gente? Sou pentecostal até hoje. Falo em línguas estranhas, sim, sou batizada do Espírito Santo, sim, mas eu sou muito calma, entendeu? Eu não sou muito assim. Vocês estão conseguindo me entender? E eu sempre achava que as pessoas não me ouviam, elas não davam atenção. Eu sempre achava que quando eu falava, as pessoas sentiam era sono, entendeu? Tipo assim, como se as pessoas não estivessem recebendo, e isso fazia, gente, com que eu me reprimisse, sabe? Eu ficava pensando, será que é isso mesmo, Senhor? Será que foi para isso mesmo que eu nasci? Para pregar, para levar a tua palavra? Como assim? Do jeito que. Não sou pregadora, Senhor. Eu sei conversar, se for para sentar assim com a pessoa e conversar. Mas olha aí, os irmãos ficam com sono. Às vezes eu via, gente, eles bocejando mesmo assim na igreja, sabe? E eu ficava, não, Deus não pode. E aí, gente, eu acabava, assim, aquele bloqueio ia tomando conta de mim, né? E quantas vezes eu recebia convites, eu dizia assim, não, é porque eu vou ter um compromisso e eu nem ia ter, sabe, gente? Não, irmão, é porque eu ficava dando desculpas, fugindo daquilo que o Senhor tinha me chamado do propósito do Senhor, porque desde o início da minha conversão, o Senhor foi muito claro comigo. Eu te chamei, né? Eu te separei para você pregar a minha palavra. Era sempre a mesma palavra, sabe? Te separei para você ser uma missionária. E no campo missionário eu vou te usar no momento em que você abrir sua boca e começar a ministrar a minha palavra. Sempre a mesma palavra. E não era gente que me conhecia, não, viu, gente? Às vezes eu ia para uma igreja visitar e lá Deus tomava um vaso. Às vezes eu estava no meio da rua, gente, e lá Deus tomava um vaso assim, às vezes na parada de ônibus, isso já acontecia tanto comigo, sabe? Porque quando é de pessoas que nos conhecem, às vezes a gente fica até né, um descrédito, mas eram de pessoas desconhecidas e sempre a mesma palavra. Eu vou te levar para lugares que tu nem imagina e tu vai ministrar a minha palavra. E eu ficava, os lugares assim, gente, eu ainda não se cumpriu, sabe? O máximo que eu já fui foi aqui que eu vou às vezes é nas cidades aqui vizinhas, né? Mas, gente, chegou um momento que eu percebi, não, Senhor, eu preciso me posicionar. Se o Senhor disse, olha, e aqui eu acredito que vai ser a principal parte dessa. Tô toda arrepiada aqui do que Deus quer falar conosco essa manhã. Chegou o momento que eu disse assim: se o Senhor disse que o Senhor me chamou para eu ministrar a tua palavra, não foi o Senhor que disse? Gente, conversa com Deus, sabe?
Não foi o Senhor que falou desde o início ali da minha fé que o Senhor tinha me chamado, me separado e que eu ia pregar a tua palavra? Eu não pedi isso, eu queria cantar e a minha voz é horrível. Mas se o Senhor quisesse, eu poderia ter uma voz bonita. Mas não foi o Senhor que disse que eu ia pregar, que eu ia ensinar, que eu ia ministrar muitas pessoas? Foi o Senhor que falou, Deus. Foi o Senhor que disse que através do abrir e do fechar da minha boca, muitas almas iam se render ao Senhor Jesus. Eu não pedi isso em nenhum momento, mas o Senhor falou. Então, se o Senhor falou, então eu preciso me posicionar. É isso que está faltando em mim? Aí, agora eu pergunto para você, o que está faltando em você? Qual o posicionamento que você precisa ter para que se cumpra aquilo que o Senhor tem declarado sobre a sua vida? Porque eu comecei a fazer isso, meninas. Tá, é isso? O Senhor já deixou bem claro aqui para mim que eu não vou viver, né? Um exemplo, tá, meninas? Mas só que é real. Um exemplo pode servir para vocês, mas aconteceu na minha vida. O Senhor já deixou bem claro para mim que eu não vou viver financeiramente falando através das terapias de atendimento terapêutico. Eu não queria isso, porque eu estou estudando, ainda estudo, ainda procuro me especializar cada dia mais, porque tenho entendido que o Senhor tem me preparado dessa maneira, porque vou cuidar de pessoas nas suas emoções, na sua alma também, né? Porque da Bíblia tá, a Bíblia tá aqui, eu já entendo, mas eu preciso ter mais conhecimento para cuidar dessas pessoas. Amém. Eu estou aqui, eu estou estudando, o Senhor tem me abençoado, tenho conseguido, né, fazer o meu curso. A palavra, desde o início da minha fé, gente, ela já é, assim, né, amiga de estimação. Sempre eu estou ali focada. Pois tá, então tudo bem. Mas se o Senhor falou que é isso que eu tenho que fazer, eu vou me posicionar e eu vou viver. Gente, e aí, Deus, ele começou a ministrar algo muito lindo no meu coração, sabe? Que é isso que falta em nós, muitas vezes. É a gente viver a palavra que o Senhor já declarou sobre a nossa vida. Às vezes está faltando da gente viver. E meninas, eu estava em casa um dia e eu estava lendo lá, né, em 1 Reis. Foi muito forte, porque esse versículo nunca tinha me chamado a atenção, meninas, nunca. Eu já vou encerrar, tá? Nunca tinha me chamado a atenção. Eu estou procurando aqui para me poder compartilhar com vocês. Vocês lembram quando Elias, gente, depois ali daquele evento, né, no Monte Carmelo, que Elias foge, né, lá, com medo de Jezabel. Isso é tão normal, tá, gente, para nós também. E ali no versículo 17, no capítulo 7, vai relatar aquele cenário ali da viúva de Sarepta, vocês conhecem, né? E esses versículos me chamaram muita atenção, ó, gente. A partir do versículo 7, diz assim, ó, 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, diz assim, ó, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Na verdade, gente, essa passagem aqui, eu tô fugindo do que eu quero falar, do texto aqui, mas vamos focar. Desculpa, meninas. Ó, ele diz assim: algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva, então a palavra do Senhor veio a Elias. E o Senhor disse: vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. E olha só o que a Bíblia diz: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. São pequenos detalhes que muitas vezes a gente deixa passar. Olha o que Deus fala para Elias aqui. Ele disse que ele já tinha ordenado, na verdade, diz assim: ordenei a uma viúva daquele lugar para que ela alimente você, para que ela lhe forneça comida. Só que quando a gente continua o texto, né, lá no versículo 11, a gente vai ver ali no versículo 10 que ele foi, quando ele chegou à cidade, ele encontrou a viúva, que ele a chamou e pediu um copo de água, né, para ele beber. E quando ela foi buscar água, ele disse assim: por favor, traga também um pedaço de pão. E olha a resposta dela. Versículo 12. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Eu só tenho um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. E eu estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que nós a comamos e depois morramos. Mas não parece ser contraditório? Não parece, gente? Porque lá no início, ali no versículo
no versículo 8, Deus ele fala o quê? Que ele já tinha ordenado uma viúva para que essa viúva fornecesse comida para o profeta, para que essa viúva alimentasse o profeta. Só que aqui, no versículo 12, a gente vê que essa viúva, tipo assim, Deus ordenou como assim? Porque a reação dela não era de quem tinha recebido uma revelação de Deus, entendeu? De que era para alimentar. Inclusive, ela questiona o profeta quando o profeta pede comida. Ela diz: eu não tenho o que eu tenho, eu só vou poder fazer um pouquinho para mim e para o meu filho. Só, gente, que nesse momento o Espírito Santo ele soprou assim no meu coração. Sabe o que é isso? É porque quando eu declaro algo sobre a sua vida, já está declarado. Aqui no reino espiritual já está estabelecido. Só que você precisa se mover na direção da palavra que eu declarei sobre você. E quando você se move, quando você começa a se movimentar, a agir obediente àquilo que eu tenho lhe direcionado, a palavra ela vai começar a se manifestar aqui também. E eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, gente. E lá no finalzinho, a Bíblia diz o quê? No versículo 15, já quase no finalzinho aqui dessa história. Ela foi, fez conforme o profeta Elias lhe disse, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. E o que Deus disse? Que ele tinha ordenado para aquela viúva alimentá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o profeta, quando ele se posicionou, quando ele obedeceu, quando ele fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer sem questionar. Porque a nossa fé é isso. A nossa fé é nós termos certeza de tudo aquilo que o Senhor já declarou sobre a nossa vida. Então, por muito tempo, eu me questionava muito porque eu não sentia. Ah, Senhor, mas eu sinto que eu não sou boa o suficiente. Ah, Senhor, mas eu não sinto que eu sei pregar direito. Ah, Senhor, mas eu sinto que as pessoas têm sono. Como que isso vai acontecer? Eu ficava me deixando ser direcionada muito pelos meus sentidos. Quando a fé ela não é sensação, a fé ela é certeza, a fé ela é convicção. Mesmo que os meus olhos naturais, mesmo que o meu cenário seja totalmente contraditório àquela palavra que o Senhor declarou sobre a minha vida. Tá? Então, o Senhor está procurando pessoas que estejam verdadeiramente disponíveis a obedecê-los e a andar na direção daquela palavra que Ele já declarou sobre essas pessoas. Né? Eu gosto até de dizer assim, lembro muito também do chamado de Eliseu, né? Quem que está disponível? Quem está disponível a queimar suas parelhas, a queimar os seus bois, o seu equipamento de arar e seguir em obediência ao propósito, ao chamado que o Senhor fez na sua vida, como Eliseu fez. Quem está disponível a quebrar todos os altares que muitas vezes foram construídos no seu coração, altares que você tem levantado ídolos, e ídolos não é só sobre imagens de escultura, tá, gente? Ídolo é sobre tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida. Às vezes é o nosso marido, às vezes são os nossos filhos, às vezes é o nosso trabalho, às vezes são os nossos estudos, os nossos propósitos, nossos projetos pessoais, entendeu? Os nossos líderes espirituais. E o Senhor, ele tem nos mandado, nesse tempo, a gente começar a derrubar esses altares e reconstruir na nossa vida. Ou construir, porque, infelizmente, tem pessoas que nunca construíram verdadeiramente altares de adoração ao Senhor. Tem pessoas que nunca tiveram essa experiência, que nunca se posicionaram dessa maneira. E talvez hoje, será que você e eu não somos uma dessas pessoas? Que estamos precisando derrubar altares que foram construídos para outros deuses no nosso coração e reconstruir um verdadeiro altar de adoração ao Senhor, para que a gente possa verdadeiramente viver aquilo que o Senhor declarou sobre a nossa vida. Porque foi isso também que aconteceu com Gideão. Vocês lembram a história de Gideão? Quando o anjo do Senhor chega falando para ele, e Gideão lá todo inseguro, né? Como muitas vezes nós, se sabotando, como muitas vezes nós fazemos isso com nós mesmos, mas quando Gideão, ele obedeceu os direcionamentos do Senhor, quando o Senhor mandou lá ele quebrar os altares de adoração que foram construídos para Baal, para Aserá na casa de seu pai, e ele fez isso, se posicionou, ele estava ali, ó, caminhando no cumprimento daquilo que o Senhor já tinha declarado sobre a vida dele. Né? Eu separei um versículo aqui só para me encerrar, meninas, se eu queria ler para vocês, que é um versículo que está lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 45, que diz assim, ó, feliz aquela que creu que se cumprirá
tudo que o Senhor lhe disse. E essa pessoa aqui que está falando isso é Isabel falando para Maria, quando Maria vai visitá-la, ela diz: Feliz é você, bem-aventurada é você, abençoada Maria é você que creu em tudo que o Senhor disse que faria, que creu em cada palavra do Senhor, porque de certo cada coisa que ele fez se cumprirá, e porque você creu, você vai viver, você vai ter essa experiência. Muitas vezes nós temos crido, gente, só da boca para fora, mas as nossas atitudes, elas dizem totalmente o contrário. Então, hoje, será que nós estamos dispostas a queimar todas as nossas pontes, né? Que muitas vezes nos levam de volta para os lugares que o Senhor já nos tirou, porque, como eu falei para vocês, eu falei de forma bem resumida, mas quando o Senhor me pediu para parar de fazer o que eu estava fazendo e fazer outra coisa que naquele momento não era o que eu queria fazer, mas eu obedeci, né? Obedeci até, digo assim, por inteligência mesmo, porque todas as vezes que eu fui contra aquilo que o Senhor falava no meu coração, eu sempre me dei muito mal. Não foi fácil, não foi fácil, mas sabe, gente, logo no início, vez ou outra, eu tentava voltar para aquele lugar, sabe? Vez ou outra, eu queria fazer o caminho de volta para aquele lugar que o Senhor já tinha me tirado. Então, muitas vezes você tem insistido em permanecer em coisas, em lugares, em ambientes, em relacionamentos, né? Até mesmo em profissões, que o Senhor ele já foi tão claro para você que não é isso que ele quer para você, que você tem que se posicionar, que você tem que começar a viver o que ele tem para sua vida, mas você tem medo, sabe por quê? Porque a gente é humana, gente. A gente tem medo, sabe? A gente tem medo do novo. Pessoas ansiosas, então, nem não se falam, porque pessoas ansiosas querem ter controle de tudo, não gostam nem de surpresas, né? Porque vai que a surpresa é ruim, entendeu? E a gente sempre quer ter um plano B, um plano C, um plano D, um plano E, o alfabeto todinho de planos, quando na verdade o único plano que existe é o plano A. Deus ele não muda o plano, é o mesmo plano. Enquanto a gente fica tentando fazer as coisas do nosso jeito, a gente se frustra, porque como Jesus diz na sua palavra, sem mim vocês nada poderão fazer. E eu lembro de um dia que eu estava em uma oração, um momento em que o Espírito Santo estava se manifestando de uma maneira tão linda naquela igreja. Eu tinha ido naquela igreja só visitar um círculo de oração das irmãzinhas do coque. Vocês conhecem as irmãzinhas do coque, gente? Os irmãzinhas abençoadas, usadas por Deus. As irmãzinhas que se acordam todo dia, né, 3 horas da manhã, intercedendo pela vida dos outros irmãos. Sabe, gente, a gente acha que hoje em dia não existe mais, existe, gente. Deus tem os seus remanescentes. E eu lembro que nessa noite, gente, eu saí de casa e eu disse, Deus, fala comigo. Eu tô tão confusa. E vocês sabem qual era a minha confusão? Era justamente isso, gente. Porque eu queria tanto sair do emprego que eu ainda trabalho e eu queria tanto viver das terapias e Deus, ele não me permitia, sabe? E eu não entendia por quê, Senhor, por quê? Todo mundo que eu atendo sempre fica bem, sabe? Dá certo, eu ficava. Eu consigo ter resultado com as minhas clientes, com as poucas clientes que chegam até a mim. Eu até digo, gente. Eu lembro que teve um dia que eu tava tão assim triste que eu comecei a falar com uma amiga, sabe, não é meu, eu disse assim: "Olha, fulano, eu acho que eu tô dando murro em ponta de faca, porque Deus já falou pra mim que não é isso, e eu fico teimando, eu fico tentando, porque é isso que o meu coração quer, o meu coração, o meu eu." E aí eu falei assim pra pessoa. Aí a pessoa disse assim: "Raquel, mas tu não tá com uma cliente?" Eu tava com uma cliente pagante, gente, na época. Ela disse assim: "Tu não tá com uma cliente?" Tô. E as outras clientes que tu atendeu, que todas falam, né, que mandam feedback, te indico, gente, as minhas clientes me indicavam às vezes para outras pessoas, mas era aquele gato pingado, porque o negócio não fluía mesmo, não, tá entendendo? Nunca fluiu assim, pã, não, entendeu? Eu falei assim, ó, sabe o que acontece, fulano? Eu acho que Deus tem pena de mim. Eu falei desse jeito. Eu acho que Deus fica com pena de mim, fica com dó de mim, e ele também não quer que eu desista, porque eu acredito que ele precisa não, né, gente? Mas acredito que ele me deu acesso a todo esse conhecimento, porque ele já falou para mim que eu vou cuidar de pessoas emocionalmente falando também, né? Espiritualmente, emocionalmente, então eu preciso ter esse conhecimento. Só que para mim não desistir de vez, sabe? Para mim não jogar tudo pro ar e dizer, pronto, não quero mais. Porque às vezes não dá vontade, gente, de desistir tudo, não dá? De jogar tudo pro ar e pronto. Eu já senti isso muitas vezes. Aí o que é que Deus faz? Deus vai lá e manda, sabe, assim, uma pessoa ou outra, só para me animar um pouquinho, para mim não desistir. Mas não é desse jeito que ele quer me usar, não, eu falando para essa pessoa, sabe, gente?
E aí, quando eu fui para essa oração, um círculo de oração das irmãzinhas do coque, gente, pedindo a Deus que falasse comigo. E quando eu chego lá, de repente, uma irmãzinha levanta a voz em oração e vai lá na minha direção, coloca a mão sobre mim e ela começa a entregar muitas palavras, coisas que só eu e o Senhor sabia. E ela começa a falar do meu ministério. Vocês acham que ela falou da minha profissão? Que ela falou que eu ia ficar rica sendo terapeuta, sendo psicanalista, que a minha agenda ia lotar? Não, gente, ela não falou nada disso. Ela falou as mesmas coisas que Deus sempre falou através de tantos outros que ele já usou desde o início da minha caminhada. Vou te levar a lugares que tu nunca imaginou, teus pés pisarão em lugares que tu nunca pensou. O que eu tenho para a tua vida é muito grande que você não consegue nem imaginar, mas você precisa me entregar tudo. Porque eu quero que você entenda, gente, foi desse jeito. Eu quero que você entenda que se eu não me mover, nada vai acontecer. Sabe, gente? E aí ela começou a falar sobre o meu ministério, e só do meu ministério. Eu sempre falo assim, Deus nunca falou comigo, eu nunca recebi uma revelação, gente, de casamento, sabe? De vida profissional, de nada disso, gente. Às vezes eu fico até chateada com Deus, porque eu digo, Deus, como assim? Por que que o Senhor, sabe? Eu já sei que o Senhor quer que eu me movimente em favor do reino, eu já sei, já entendi que esse é o propósito do Senhor na minha vida, mas é só isso? Eu fico falando assim às vezes, sabe? É só isso, não tem mais nada, não. Mas a gente sabe, gente, que quando nós obedecemos, o Senhor, ele nos surpreende, né? E como a palavra diz, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E o que ele tem para cada um de nós é bom, agradável e perfeito, né? Não subiu ao nosso entendimento humano, a gente não consegue entender aquilo que Deus tem para cada um de nós, mas eu quero que essa manhã você entenda que o Senhor ele tem um propósito na sua vida, que o Senhor ele te chamou e ele te separou e ele te escolheu, que se você está viva, tá? Hoje é porque o Senhor ainda tem algo para realizar através da sua vida. Quando eu tinha 9 meses de idade, gente, eu fui diagnosticada com problema de saúde que eu fui desenganada pelos médicos e eu fiquei tão mal, não vou falar aqui em detalhes porque já vou entregar aqui para Val, mas a médica falou para minha mãe que eu não ia passar daquela noite. A minha mãe disse que, assim, eu parecia um anjinho na linguagem dela, parecia uma boneca sem vida, sabe? E ela disse, mãezinha, eu quero que você se prepare que a sua filha, ela não vai passar dessa noite. E minha mãe disse que naquele momento, gente, ela segurou assim, né? Eu era só um montinho, bem pouquinha, bem magrinha, só a pele e o osso. E ela disse, Deus, tá aqui. Eu te entrego ela nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade na vida dela. E eu até brinco, eu disse assim, mãe, ainda bem que a senhora me entregou para Deus, né? A senhora me entregou nas mãos certas. E milagrosamente, gente, milagrosamente eu passei daquela noite e no outro dia eu estava totalmente curada, que toda a equipe médica que estava me acompanhando até se admirou. Isso foi um milagre. Então, gente, eu sempre lembro, Senhor, o Senhor poderia ter me levado ali quando eu era só uma bebezinha. O Senhor poderia ter me levado ali antes de eu pecar tanto, de eu fazer tantas coisas erradas, de eu entristecer tanto teu espírito, mas eu tô aqui, eu tô viva. O Senhor me curou. O Senhor realizou um milagre na minha vida, porque o Senhor tem um propósito na minha vida e o Senhor já me revelou. E provavelmente cada um de vocês que estão aqui também já sabe qual é o propósito de vocês na vida de vocês, porque Deus ele não deixa a gente enganado. Então, estou aqui, Senhor. Eu aceito e eu não quero morrer sem viver o propósito do Senhor na minha vida. Vocês sabem que tem pessoas que morrem sem viver o propósito de Deus na vida delas, né? Tem muitas. Mas eu não quero que isso aconteça comigo, eu não quero que isso aconteça com vocês. Então, hoje a palavra é: se posicionem e comecem a andar na direção daquilo que Deus já declarou sobre a vida de vocês, aquilo que Deus já falou tantas vezes ao seu respeito. Comece a andar na direção das palavras do Senhor, que quando você começar a andar em obediência na direção daquilo que o Senhor já declarou sobre a sua vida, você vai começar a ver as coisas acontecerem, porque já foi estabelecido no céu, já está decretado no céu. Falta apenas se manifestar aqui no plano terreno, mas para que se manifeste, você precisa se posicionar e você e eu precisamos obedecer aos direcionamentos que nós recebemos do Espírito Santo. E eu já quero agradecer, tá, Val? Falei muito, como sempre, né? Eu falo demais. A Noemi sabe, quando a gente está conversando, eu mando uns verdadeiros podcasts, né, Noemi? Mas eu quero agradecer, gente. Desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês, assim como ele sempre fala ao meu, né?
todas as vezes que eu tenho oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, eu sou a primeira que sou muito ministrada, de verdade. Não só quando estou preparando, mas até quando estou falando, né? Porque o Senhor vai entregando palavras novas, é isso que ele diz, não somos nós, mas ele falando através de nós. E eu desejo de coração que o Senhor abençoe cada vez mais a vida de cada um de vocês, né? E que o Senhor encha vocês, sabe, de coragem, de ousadia, de determinação, que você seja forte e corajosa, né? Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de medo que não vem de Deus, porque o espírito que vem de Deus, ele nos dá força, nos dá coragem, nos dá ousadia para que você viva todos os propósitos do Senhor para a sua vida, independente do que as pessoas digam, não importa. Ah, mas eu sou tão descredibilizada, Raquel. Ah, mas eu não sei falar direito, Raquel. Ah, mas eu já fiz tantas coisas erradas que eu acho que as pessoas não vão me ouvir. Ah, mas a minha família, ela não me dá crédito. Você tem crédito com Deus. O Espírito Santo, ele te selou. Você não precisa ter crédito com as pessoas, você precisa ter crédito com Deus. E quando for preciso ele usar pessoas para abrir as portas que você vai precisar acessar, não te preocupa. Ele vai tocar no coração de quem quer que seja para fazer você ter acesso a essas portas, mas você precisa se preocupar somente com a opinião do Senhor e com as expectativas do Senhor. Você precisa corresponder somente aquilo que o Senhor espera de você e não pessoas. Não se preocupe com a sua reputação. Não se preocupe com a reputação de Jesus, porque é o legado dele que você carrega. Então, essa manhã, eu declaro em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo que você vai receber um novo nível de ousadia, de coragem, de força, de determinação e de fé, para que você comece a andar e se movimentar em obediência à palavra que o Senhor já declarou ao seu respeito. Quando você não souber o que orar, ore a palavra que o Senhor já declarou ao seu respeito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, viu, Val? Amém, glória a Deus. Que bênção, né, meninas? Glória a Deus por essa palavra abençoada da Raquel. Que delícia te ouvir, Raquel, essa voz doce aí, mansa, que toca profundamente os corações. E nós te ouvindo, né? Aqui a gente percebe que Deus já te ungiu, né, Raquel? Já te ungiu e o processo também já começou. Agora precisa disposição, né? Para o ID e para fazer a vontade dele, que é o que você tem feito até aqui, renunciando, né? O seu eu para fazer a vontade dele, fazer o que ele designou para a sua vida, né? E o que ele tem para fazer na sua vida, e através dela nós podemos perceber que nessa manhã quão grandioso é. E se ele falou, ele é fiel para cumprir, né? Se ele prometeu, ele vai cumprir. Que bom que você disse sim, a voz dele, não se voltou ao seu coração, porque quantas de nós, né, temos esse chamado, Deus já falou, já decretou, mas quantas vezes nós continuamos teimando? Então, nessa manhã, você veio aqui para despertar, né? Para nos despertar e que nós possamos ter esse olhar igual ao seu, igual ao que você teve quando ele falou para você, não ficou relutante, né? E tentando fazer do seu jeito e da sua maneira. Muitas vezes o Senhor tira algumas coisas nossas, e quando nós não obedecemos, ele tira uma coisa, ele tira outra, permite, né, algumas situações para trazer no centro da vontade dele. Mas quantas vezes nós não ficamos? A gente escorrega, né? A gente escorrega para um lado, escorrega querendo fazer, não, mas eu acho que dá, né? Acho que dá para me conciliar. É assim que funciona. Para alguns dá, para outros não. Se Deus falou, está falado. Ele manda, né? Ele manda, ele não pede. Nós precisamos entender. Quando nós entendemos isso, as coisas vão fluir. A maior riqueza que nós podemos alcançar é da eternidade, né? Essa é, claro que é bom, gente. Estou falando aqui que a gente não vai olhar para o dinheiro, a gente vai olhar, claro, mas porque eu vivo falando isso. Até a água a gente tem que comprar, sim, não é de graça, não, tem que pagar a conta da água, não tem jeito. Então, a gente precisa, sim, do dinheiro.
mas nós entendemos que Ele é o Deus de provisão. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, vai realizar todos os desejos e sonhos do seu coração, mas conforme a vontade dEle, né? Dos nossos corações. Essa é uma verdade. Então, agora eu vou só encerrar essa gravação, para daí a gente conversar um pouquinho aqui, para não ficar tão extenso esse vídeo, tá? Quem está aí nos assistindo, esse final aqui que é gostoso, né? Então, você que só assiste aí gravado, faz uma forcinha para estar aqui, para poder participar até o fim aqui, poder ouvir aqui algumas histórias, enfim, receber mais um pouquinho ainda, mais uma porçãozinha do Senhor. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, Raquel, Noemi, que também te trouxe, que Deus possa continuar a boa obra que Ele começou na sua vida de forma assim tão linda e tão especial. Foi um presente de Deus ter você aqui nessa manhã conosco, viu? Que Deus possa te abençoar abundantemente. E hoje, meninas, então, eu vou encerrar essa gravação e dizendo que eu sempre digo, hoje foi mais um episódio aqui do nosso Biblioterapia com o nosso 1% de hoje. Na próxima semana eu não sei se eu vou estar presente, eu vou estar em viagem, mas vai acontecer a Biblioterapia. Vai acontecer. Talvez eu não consiga estar o tempo todo ou de câmera aberta também, mas vai acontecer a Biblioterapia, tá bom? Deus abençoe. Quer se despedir, Raquel, aí? Eu quero só agradecer também, né? Mais uma vez pela oportunidade e dizer que eu vou ficar aqui orando por cada um de vocês, tá? Porque eu creio que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de vocês para que vocês, as que já estão, continuem caminhando, né, em obediência, mesmo diante das dificuldades que eu sei que surgem, né, no percurso, no decorrer do nosso caminho, os desafios, os obstáculos. Quero agradecer a Nô, muito obrigada, viu, Nô? A Nô é uma pessoa que desde a primeira vez que a gente conversou, o Espírito Santo já testificou, assim, sabe? Esse contato, né? A Nô é uma pessoa muito de Deus. Inclusive, eu lembro que no período que a gente se conheceu, né, Nô, que a gente conversou ali, a gente já conseguiu sentir, assim, ela tanto falou isso para mim, como eu também senti isso muito nela, essa presença do Espírito Santo na vida dela. Eu via que ela era muito parecida comigo, sabe? Ela não queria focar só nas coisas dessa terra, ou só mesmo no eu, na própria vontade dela, mas ela sempre se preocupou muito, deu muita atenção para o fluir do Espírito, né? Para a palavra do Senhor, para cada direcionamento do Senhor. Eu conseguia ver muito isso na Noemi, apesar que teve um tempo que a gente meio que se distanciou mais, né, não? Porque cada um nos seus corres da vida, mas a gente sente, né, gente? Eu acredito que cada um de vocês conseguem sentir. E muito obrigada, viu, Nô, pelas suas orações. Obrigada mais uma vez, Val, que o Senhor continue te abençoando, te usando, te capacitando cada dia. E meninas também, muito obrigada, viu? Por terem ficado até o final, né, da gravação, por terem me ouvido, que o Senhor continue abençoando a vida de cada uma de vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Vou encerrar então a gravação e a gente vai ler ali os comentários e conversar um pouquinho aí, meninas. Deus abençoe.